hoje ainda, se É. bobear. É. Bom, meninas, sobre crenças ainda, para vocês entenderem, né? Então, a gente falou que as crenças, elas não são quebradas, as limitantes precisam ser ressignificadas, mas as nossas crenças, elas se atualizam com o tempo. E aí a gente, né, do 0 a 7 anos, a gente quer brincar, dos 7 aos 15 a gente já pensa em querer começar a conhecer outras pessoas, namorar. De 15 a 25 a gente acha que já é adulto, mas a gente ainda está numa fase de descobertas, né? 25 aos 35 é a fase de responsabilidade. 35 a 50 anos, a gente já deveria estar colhendo bons frutos. 50 a 65, a gente já deveria estar curtindo. E mais de 65 anos, a gente entende que as pessoas são mais sábias, né? São os nossos que vieram antes. Então, que essas pessoas têm sabedoria. Então, a mesma pessoa passou, óbvio, pela vida e ela vai mudando. Então, de 0 a 7 anos, a beleza para nós, mulheres aí de 40, a Dai não fez 40 ainda, né? Tá Ano que chegando. vem. Só ano que Então, vem, calma. Ah, né? Então, respira. para nós, Eu sou a tia da rodada, eu sou a mais velha. mulheres de 40, quando a gente tinha de 0 a 7 anos, a beleza não tinha importância. E hoje, quando a gente pega as meninas de 4, 5 anos, elas já estão brincando com maquiagem, elas já estão com uma bolsinha com gloss dentro, né? Então, veja que passaram essas décadas e as crenças foram atualizadas, mas isso aqui eu coloquei meio que é o nosso cenário. Então, a beleza não tinha importância de 0 a 7 anos, de 7 a 15 vem as transformações, dos 15 aos 25, talvez vocês tenham passado por isso, que é o agradar aos outros. Eu passei muito, principalmente pela questão do cabelo, É. né? O cabelo alisado, sem perguntar por quê, só porque o corporativo achava que aquele cabelo é o cabelo ideal para você estar trabalhando naquele ambiente. 25 a 35 cuidados. 35 a 50 mais cuidado com a beleza. 50 a 65 plástica. E mais 65 não importa. Hoje as plásticas elas vêm antes, né? Isso que eu ia falar, Inclusive, eu já quero fazer agora. né, os procedimentos estéticos, e eu acho que também tá tudo bem, né? Então, é só um exemplo de como as crenças se atualizam com o tempo, né? E aí a gente tem aí na apostila de vocês, na página 110, a gente tem felicidade, a gente tem lar, a gente tem amor, casamento, saúde, trabalho. As coisas vão se atualizando, né? Então, o que eu acredito sobre trabalho de 0 a 7 anos? Que o papai e a mamãe trabalham para me dar dinheiro. De 7 a 15 eu posso querer começar a pensar no que eu vou fazer para ganhar dinheiro só para mim, né? A pessoa ali que está com 15 anos, que vai começar a pensar em trabalhar, ela não está pensando para ajudar o pai e a mãe, ela está querendo trabalhar para poder suprir o que ela quer. Eu quero comprar aquela maquiagem, quero comprar o sapato, quero trocar de celular, né? E aí, depois dos 15 aos 25, então as crenças se atualizam com o tempo. Como fazer esse exercício com os clientes de vocês? Espera aí, deixa eu ver o chat aqui. A Dó vai pegar o carregador. Jana colocou, as mulheres 50, 60 estão hoje querendo viver mais, estão sofrendo muito com o etarismo. Sim, a gente tem uma sociedade extremamente machista, etarista, homofóbica, né? Então, a mulher sempre vai ter mais questões, infelizmente, com a sociedade, mas como a gente é muito protagonista e empoderada, a gente não tá nem aí, né? Porque a sociedade está pensando, falando e dizendo. Então,
como fazer essa ferramenta com os clientes de vocês. Se vocês quiserem fazer de crenças que se atualizam com o tempo, vocês podem usar essa ferramenta de tarefa, porque ela é para autoconhecimento. Então, como vocês vão, cada uma para um nicho, vocês adaptam. Então, a Thaís vai falar sobre negócios, ela pode usar aqui só trabalho, aprendizagem e dinheiro, por exemplo. Então, ela não precisa usar tudo que tem. Se ela está falando de negócio, ela não precisa falar com a mulher sobre beleza, sobre felicidade, talvez ela possa falar sobre lar, sobre trabalho, sobre aprendizagem, sobre dinheiro. Então, eu quero que vocês comecem a entender como que vocês vão utilizar essas ferramentas para o seu nicho. Então, dá para você diminuir. Não, estou trabalhando o 360 graus a vida toda. Vocês usam a ferramenta completa, por exemplo. Thaís, que vai dar esse processo de 16 semanas, que não é tudo com ela. Isso aqui seria uma ferramenta completa boa para incluir, porque você vai incluir várias coisas. Então, eu tinha uma amiga de turma de educação financeira e ela estourou, e ela é educadora financeira para mulheres que querem fazer plástico. Ela ajuda mulheres a investir para realizar o sonho da plástica. É muito legal, ela nichou. Então, por exemplo, É um para super ela, nicho, né? um É o super nicho nicho. do nicho do nicho. Aham. E E é o ela, desejo de quase todas as mulheres. e ela virou referência. Então, tipo assim, não, para colocar um silicone, eu preciso de 25 mil para fazer a cirurgia. Depois eu preciso de mais 3 mil de drenagem. Aí eu preciso comprar a cinta, que é 200. Aí, se eu empreendo, eu vou ficar tanto tempo sem trabalhar, eu vou trabalhar menos por 40 a 45 dias. E ela criou isso. Eu não consigo, não vou lembrar, mas provavelmente se a gente dar um buscar no Instagram, a gente vai achar, né? Então, ela nichou porque ela passou por esse processo. Ela quis fazer cirurgia e aí ela não tinha condições financeiras e aí ela se organizou para fazer e aí ela entendeu que não precisava ser só organizada, que ela tinha que investir. Então a Thaís chega aqui e aí ela fala: Thaís, quanto que você quer? A Thaís, quando eu fizer 50, tá? Falta 2 anos para 50. Então vamos ver quanto que é, quanto que custa. E aí ela acabou fazendo parceria com algumas clínicas. Meu, foi uma sacada, tipo, um dos cases da formação na época. E aí, quando vinha essas pessoas que vão lá, acabam fazendo, né, passa pela consulta e não volta, as clínicas começaram a mandar para ela, falar, ó, a gente tem uma pessoa que te ajuda a se direcionar, e aí quando você conseguir, você volta e faz. Oi, Ju, é Então, isso que eu fiz. Eu já fiz plástica mais de uma vez. E a última que eu fiz, porque eu já fiz plástica, assim, sem estar com o corpo que precisava, mas o médico falou ok, porque ele só queria o uhum. dinheiro. E o resultado não ficou o que eu queria. Essa última que eu fiz, eu me preparei um ano. Então, eu fui no médico, eu fui na nutricionista, a personal 4 vezes na semana, então meu corpo estava impecável. Ele tirou o excesso. E daí eu me preparei para isso durante um ano. E daí ele falou para mim uma coisa que nenhum dos outros tinham falado. Eu já tinha feito duas antes. Tinha feito uma lipo e depois o silicone. Ele falou assim: eu quero você 40 dias em casa sem trabalhar. Eu falei: você tá louco, né? Ele falou: não, porque eu vou mexer com o teu corpo inteiro. Então eu fiz abdominoplastia. Ele falou assim: eu preciso que o teu corpo recupere para você ficar com bons pontos, para não ter flacidez. Eu falei: Uhum. tá, mas eu posso trabalhar em casa, eu faço home office. Não, você não pode. O teu corpo precisa de energia para recuperar. Se você gasta a sua energia usando o teu cérebro para trabalhar, o teu ponto e a tua cicatrização não vai ficar boa. Então, eu me preparei financeiramente, fisicamente, tanto que minha recuperação foi linda, deu tudo muito bom, mas eu fiquei 40 dias em casa sem trabalhar. Então, eu precisei me organizar
tanto na fábrica quanto em casa para fazer o mínimo possível. Mas foi o único médico que me falou isso. Tá vendo? O terceiro. E foi o último. Exatamente, no terceiro. E eu ainda que eu falava assim, doutor, eu tinha flacidez de coxa, eu falei assim, eu quero arrumar minha coxa. Ele falou assim, a gente tem que fazer fazer um corte. Tira, eu falei, não corto, não vou cortar. O que que dá pra fazer? Não, não dá pra fazer. Eu falei, dá pra fazer sim. Pensa que o senhor é bom. Daí ele fez um corte na virilha, puxou o que dava. Eu falei, eu não vou ficar com como se fosse um corte de Aham. fora a fora. E deu super certo, mas eu me preparei. Eu não fui no primeiro médico, eu escolhi. Que quando eu era mais jovem, que um deles falou assim: não dá pra fazer, você precisa emagrecer. Eu fui no outro que falou: não, a gente faz semana que vem. Uhum. Então é a sabedoria, Sim, idade. Só vem com a idade. é isso. Então, vocês vão utilizar aqui da sessão de crenças o que precisa. Vocês não precisam pegar um contexto todo que tem aqui beleza, felicidade, lar, amor, casamento, saúde. Mas, por exemplo, a Thaís vai trabalhar com negócios femininos. O casamento interfere? Interfere. Então, vou manter. Então, isso daqui, na verdade, é só para vocês começarem a enxergar a ferramenta e ver o que faz sentido ou não dentro do nicho de vocês, porque vocês não precisam passar por tudo. Mas, quando for um processo mais longo, vocês podem, ou vocês podem passar por tudo para autoconhecimento, para ajudar vocês a direcionar essa pessoa enquanto mentoras, mas aí vocês passam como tarefa e não no encontro, tá? Faço como tarefa e depois na outra Isso, na sessão a volta gente faz a devolutiva. conversa. Fala assim, e aí, É, o que que mais pegou vocês? Que tipo de pergunta exatamente. eu faço em cima disso? Você pode pedir para elas mandarem foto, né, no WhatsApp para você, e aí você vai ver, e aí você vai ler e vai analisar. Então, você vai olhar e falar assim, nossa, no casamento dos 15 aos 25, ela achava que era um sonho. Agora que ela tá de 35 a 50, ela escreveu amizade. Opa, casamento é casamento, não é amizade. Não tem, não é isso. Tem Uhum. alguma coisa aí. Aí você vai puxar. Ah, porque eu empreendo, porque eu não tenho apoio, o meu marido não percebe o que eu faço, não me elogia, porque aqui existem problemas claramente de negócio, tá, gente? Quando a gente parar para olhar, inclusive, as nossas amigas que empreendem, né, que tem resultado, a gente vai ver que 80% está divorciado, está separado. As mulheres têm muito medo. A Quando você tem um família, homem que não ganha, não gera muito dinheiro, elas têm medo de. Elas, e eu já fui essa mulher, tá? Você reduz o seu potencial para a diferença não ficar muito grande, senão tem um gap muito grande. Então, se eu fizer mais de 10, 20 mil por mês, meu marido ganhando 5, como que vai ser? E daí ali ela trava a prosperidade financeira dela. sim, ela fica na caixa, né? Ela Hum. não estoura a caixa. Isso acontece demais. E aí, quando ela estoura a caixa, o casamento acaba. Eu conheço, no mínimo, uma 70. Ó, o meu Vai marido, doer. ele era folgado, né? Então, para ele, eu ganhar muito, eu tava super de boa. E eu me irritava. O que que eu comecei a fazer, Silvano? Ele levava na escola, ele buscava, ele levava no esporte, ele ia no mercado. A gente trocou as funções e o negócio funcionou. Tanto que ele me mandou um áudio essa semana e falou assim: Nossa, Thaís, estou com dificuldade nisso e nisso. Que falta que você faz na minha vida para organizar a minha vida? Eu falei assim: Pois é, me sobrou tanto tempo agora que eu não organizo a sua vida. Porque ele reconhecia que eu fazia por ele. Eu não gostava de levar na escola, buscar, fazer mercado. A gente trocou, porque antes eu brigava. Eu fazia o que eu não gostava e fazia o que eu gostava. Falei, meu, ele nunca vai me ajudar financeiramente do jeito que eu preciso. Então, deixa eu ganhar dinheiro e deixei a casa com ele. Não é que não trabalhava, mas ele trabalhava ali o mínimo necessário para a sobrevivência. Mas ainda assim eu me limitava, porque a diferença era muito alta. É intelectual. Complicado. Então é isso. Então você vai ler.
E aí você vai identificar, né? Você vai aprender a olhar e identificar onde que você, enquanto mentora, acha que não está normal isso, né? Então, por exemplo, trabalho, ela vai colocar de 35 a 50 anos, a mulher que ainda está ganhando R$ 5.000, ela vai colocar assim, tipo, pausa, leveza. Essa mulher, ela precisa ainda acelerar. Se ela ainda não está nesse estágio de resultado que ela quer, ela não pode pausar e querer leveza. Ela precisa equilibrar, mas ela precisa acelerar no negócio para ela conseguir pausar a partir dos 50. Uhum. 50 é jovem, né? Então, o que vocês vão fazer é identificar e aí vocês vão conversar. Porque aí você vai, por exemplo, eu sou a segunda geração só de mulheres da minha família que trabalha. Só eu e minha mãe. A minha avó não trabalhou, Hum. entendeu? Então, por exemplo, a minha mãe não tem referência. A minha referência é a minha mãe, né? Então, você vai buscar de onde vem isso nela. A minha mãe se aposentou com 48 anos, a minha mãe tem 67. Também. Entendeu? Se eu tô com 40, vou fazer 42 mês que vem. Pensa, eu vou agora, quero pausa e leveza para me aposentar com 48. Gente, não dá. Eu preciso acelerar muito se eu quiser me aposentar com 48. Eu tenho que fazer aí pelo menos 20 milhões. Então, eu não tenho como pausar e ter leveza. Então, não dá Régua para. alta, Juliana. 20 milhões para parar? Porque 48 é muito nova. Pensa que eu vou Não, sim, mas 20 viver milhões até. poupado com renda por mês é muito dinheiro. Não, eu sei, mas eu falei que eu preciso fazer 20 milhões, pelo Ah, tá. Você menos. não é ter no banco 20 Não, milhões. mas mesmo assim, você pensa, se eu parasse com 48, vou Hum. morrer com 85. São 37 anos. É muito ano, viu? É, minha Entendeu? conta era só de 5 milhões. Vou ter que repensar, vou ter que trabalhar mais, então. Minha conta era Não, ter o 5 que que a milhões no gente banco. pensa hoje? E é importante vocês, né, irem tendo esses insights e criando, aumentando o repertório. A mulher, a mulher tem vive mais hoje. A gente já vive mais que os homens. Então, para quem é casado, tipo eu, a probabilidade de ser viúva é grande, né? É estatístico isso. Não sou eu que estou matando ninguém, não. Realmente, Dudu foi comprar pão, pô. Então, qual que é a estatística? 85 anos, mulheres brasileiras. Eu vou trabalhar com 85 anos. A minha avó morreu tem 3 meses com 103. Eu tô trabalhando com 100 anos. Então, o Mas que que na minha conta, os 5 milhões ia dar. então, entendeu? Então, qual é o estilo de vida que você quer ter nessa velhice? A minha avó tinha duas cuidadoras, uma de dia e uma de noite, né? Então aí já iam R$ 6.000. Era saudável, não tomava remédio. Então era cuidadora, fralda, roupa, comida. Já era uma continha de 7, 8 mil por mês. Uhum. E é só dinheiro que sai, Sim, não entra. entendeu? Agora você imagine a gente nesse processo de 30 anos de só sair, né? Na verdade, o dinheiro ele está rendendo, mas eu ainda quero ser a velhinha que continue viajando pelo mundo. Então, se eu parasse aos 48, que nem a minha mãe, como que eu faço para ir igual eu viajo para fora do Brasil de 6 em 6 meses? Não viaja. Não viajo. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, para vocês que trabalham com mulheres, é muito importante levar essas mulheres para esse futuro, porque a gente vai construir os nossos 85 anos agora. Eu estou construindo agora com 41. Eu não vou construir com 60. O que eu tenho que fazer para estar bem com 60 é o que eu estou fazendo hoje, entendeu? A gente começa a construir agora. Então, a gente pega isso nas crenças. Como a gente tem essa questão
da gente não ter essas referências, talvez, eu acredito que vocês também não tenham. Vai ter crença, vai ter crença, porque foi só o que a gente viu e ouviu. Então, o que que a gente acredita, né, sobre isso? Eu acredito que eu posso trabalhar muito bem, tranquilamente, até os 65 anos. Eu não sei se eu quero, entendeu? Hoje, com 41, eu acho que dá. Mas quando eu tiver 55, que é daqui 15 anos, eu não sei se eu vou pensar a mesma coisa, entendeu? Tipo, tô com 55, tô com um neto, tô com dinheiro. Será que eu quero trabalhar até 65, 8 horas por dia? Eu vou querer achar que não. Vou lá na empresa 2 vezes por semana, só respondo os e-mails na parte da manhã. Eu não sei se vocês assistiram o Código Bill Gates. É chato, mas é bom. É no Netflix, um documentário sobre o Bill, né? E aí mostra como que ele tá com 70 anos, 70 e pouco, como que ele fez o que ele fez, né? Com a Microsoft e tal. E aí mostra a rotina dele. Gente, o Bill Gates, hoje, ele é só conselheiro da Microsoft e ele tem a fundação, que agora eu não vou lembrar o nome, mas ele administra a Camelina, né? Que é a mulher dele, Melinda Gates. A fundação, eles gastam 5 bilhões de dólares por ano. Imagina o tanto de dinheiro que esse homem tem. É uma fundação que ajuda jovens, né? E pessoas com AIDS, se não me engano. Mas ele mantém essa rotininha. Ele não trabalha, mas ele acorda, ele faz exercício todo dia, 10 horas da manhã, de segunda a sexta, tem uma reunião. E aí ele vê o que aconteceu no dia anterior para fazer o direcionamento né, do dia que está começando. Então é isso. Ele já não trabalha, né? Mas ele tem essa reunião todo dia às 10 da manhã. E o cara tá multibilionário, porque pensa, a fundação, 5 bilhões que só sai do caixa por ano, imagine o tanto de dinheiro que ele tem, né? Não dá nem para imaginar. Então, a gente precisa só descobrir quais são as crenças para a gente conseguir ir ressignificando as crenças. Como que a gente faz a transformação de uma crença limitante numa crença possibilitadora ou fortalecedora? Existem duas formas: forte impacto emocional ou repetição. Então, ou você vai fazer a sua cliente ter um forte impacto emocional e aí ela fala, meu, vou mudar, mudei. Ela nem fala, ela muda. Ou por repetição. Quando a gente fala de processos de mentoria, vai ser por repetição, porque a gente raramente consegue fazer processos de forte impacto emocional em mentoria, né? Mas é possível, tá? Então, por exemplo, a Dai fez a nossa imersão o dia D. A imersão o dia D, ela é presencial, são 3 dias, é cheia de coisas de forte impacto emocional. Tem muitas dinâmicas, é uma imersão transformadora. É para você só continuar com seu CPF. Você entra uma pessoa na sexta-feira e você vai sair outra pessoa no domingo. Se não for assim, tem que refazer, porque não deu certo, tá? Então, a mentoria a gente não consegue. Então, o que que você vai pedir para a pessoa? Fazer uma listagem de crenças. Então, o que que você acredita sobre dinheiro? Não é para a pessoa escrever o que ela acredita que limita. Tudo que você acredita sobre dinheiro. Eu acredito que é bom, que é próspero, que é sujo, tem que trabalhar muito, que tem que ser CLT, que renda extra é só para endividado. A pessoa escreve tudo, tudo, tudo. E aí a gente, enquanto mentora, vai olhar para aquilo
e vai entender se aquilo é limitante ou se é fortalecedor. E aí, por exemplo, a pessoa escreveu assim: eu preciso trabalhar muito para ficar rica. E aí você precisa fazer ela ressignificar isso, né? Então, eu preciso trabalhar, eu preciso ser organizada financeiramente. Então, a gente só refaz a frase e aí você fala: agora você vai ler isso por 21 dias, todo dia de manhã. Você vai se olhar no espelho, vai falar, até que a pessoa passe a acreditar que é possível, sim, ela ficar rica trabalhando, empreendendo, que ela não precisa perder o couro nisso, tá? Então, a transformação de crenças na mentoria, ela vai ser por repetição, beleza? Como que vocês vão analisar, né? Então, aqui a gente está na quarta sessão, e aí vocês já estão nesse momento pedindo as tarefas, então a gente fez isso quando vocês chegaram, que é a devolutiva. E aí, quando a gente chega assim perto do meio do processo, eu gosto de fazer um batidão para a gente mostrar para as nossas mentoradas e mentorados qual foi o caminho que eles caminharam, né? Então, você fazer o quê? Tipo, ó, a gente está aqui terminando a quarta ou iniciando a quinta sessão. Na primeira sessão, a gente fez o seu mapa de visão sistêmica e a sua tarefa foi, sei lá, foi fazer o orçamento para pintar a sua casa, porque o ambiente não estava bom. Beleza. Fez a tarefa? Fiz. Ó, aí você vai colocar, ok, com sucesso. O que que você aprendeu fazendo essa tarefa? Ah, eu aprendi que para melhorar meu ambiente eu preciso me planejar melhor, tá? Então, analisem também as tarefas para entender se está fazendo sentido ou se a pessoa está fazendo as tarefas só no automático, porque vocês fizeram. Porque precisa fazer sentido, igual, por exemplo, começamos aqui e a Thaís está aqui, ó. Gente, estou fazendo as perguntas, estou fazendo só agora, mas eu estou fazendo. Então, tá fazendo porque tá fazendo ou tá fazendo porque tinha que fazer? Porque tem gente que só faz porque tinha que fazer. A pessoa não está se entregando para essa reflexão. Então, é legal, não precisa fazer em todas as sessões, mas é legal fazer análise de tarefas para você entender se aquela tarefa também está surtindo efeito, porque as transformações, elas não vêm apenas durante a sessão. E aí, existe uma técnica que a gente chama de backtracking, que é você fazer perguntas para o seu mentorado, para a sua mentorada, com as respostas que ele te dá. Ou seja, você usa as palavras que ele fala para poder entender e criar rapport. Por exemplo, aqui tem o exemplo da Marina, né? E aí ela fala assim, a Marina falou assim, nossa, sabe que eu percebi, Thaís, que é mais fácil realizar as tarefas quando eu atendo o meu valor, que o meu valor é de satisfação. E aí a Thaís vai perguntar para ela, nossa, Marina, que bom, então você viu que para executar a tarefa usando o seu valor torna-se mais fácil, é isso? Ela vai falar, sim, é isso. Então, a gente ouve, sempre escutativa, ouve o que a pessoa fala, e aí a gente começa a trazer as informações que ela nos dá para conduzir esse processo. Entenderam como que é? A gente pode fazer isso com o marido, namorado, também funciona, né? Então, Carol, você me falou que você quer utilizar da criatividade, que é o seu principal valor dentro da sua mentoria, para que as mulheres tenham mais resultados com a sua comunicação. Que legal isso, né? Você acha que vai ser simples? Não. Não, mas criatividade
é seu valor, é uma coisa tão nata sua. Quando a Hum. gente olha para você, a gente já vê a criatividade transbordando. Por que que você não acha que vai ser simples, se já é seu? Não, para mim, sim, eu digo passar isso para a pessoa que através da criatividade dela é que ela vai conseguir desenvolver. Boa. É isso. Então, assim, no resumo é só isso. Eu vou te falar uma coisa sobre criatividade, Carol. Uhum, Todas as mulheres são fonte criadora, você deve saber disso, né? Porque a uhum, gente tem útero, né? Porque a gente cicla, porque a gente faz filhos, né? Agora a gente faz filhos só projetos, acho, nós quatro. Nós sim, a Regina também tá aí. E aí, como eu sou muito, já fui pior, né? Muito analítica dos números, muito racional, eu sempre achei que eu não era criativa. Meu uhum, negócio é calculadora, lápis e uhum, borracha, acabou, né? Errei, eu apago e faço de novo. E aí, eu tive que fazer uma mentoria para entender que eu era criativa e foi uma coisa que eu meio que enxerguei e comecei a acessar o meu feminino, porque o meu comportamento era extremamente masculinizado, extremamente. uhum. De decisão, né, de querer É. dar conta de tudo. Porque eu assistia Fantástico no domingo para ver quem pediu música no Fantástico. E quando eu chegava no serviço na segunda-feira, né, contabilidade tinha muitos homens trabalhando, os caras na segunda-feira no café, eles estavam falando do Tinha futebol. assunto, né? Eu, fez três e pediu música no Fantástico. Então, eu também tinha que saber aquilo, se eu quisesse pertencer, né? Então, ao longo dos anos isso foi acontecendo e aí eu acreditei que eu não era criativa e também tá tudo bem. Ai, que frescurinha, coisa de mulherzinha. Uhum. Aí quando eu engravidei da Larissa, que é a fonte criadora, a gente estava numa fase bem sem dinheiro, bem, e aí tinha aquelas comunidades do Orkut, né, de mães e tal. Então, tipo assim, eu mesma vou fazer a lembrancinha. Então, tipo, durante a gravidez, eu mesma fiz a lembrancinha. Aí eu fui, tipo, na 25 de março, comprei apliques de MDF e eu e o Dudu que decoramos o quarto, que colocamos a faixa. Eu vi ali qual que era, como fazer um quarto de menino e menina, porque os dois iam ficar no mesmo quarto. Depois que ela nasceu, eu já comecei a pensar na festa de um ano, porque eu adorava festa, a gente é muito festeiro aqui, né? Então, eu fiquei, tipo, de 2 meses da Larissa até um ano programando a festa, o que que vai ter na mesa, e fui fazendo as coisas personalizadas. E aí, tipo, como que eu não sou criativa? Exato. Né? E aí passou. E aí eu fiquei nesse processo até ela fazer uns 3 anos. Eu sempre fazia, e aí passei a fazer as coisas do Léo. Então, eu que sempre fazia as coisas deles, as mesas de aniversário. Eu até flertei com decoração de festa na época, porque eu apaixonei. Depois passou por pério, acabou a criatividade, voltei para o meu mundo. E aí eu fiz uma mentoria em 2018, e aí a mulher me trouxe essa visão, que toda mulher é criativa, porque a gente cria, a gente faz pessoas, que a gente tem útero, e eu não tinha essa É noção. a criatividade, assim, né? É quando a pessoa Então, fala, ai, mas eu não sou criativa. A criatividade, ela tá, assim, no dia a dia, qualquer coisa, né, que você for fazer. Sei lá, uma então, mesa que você vai colocar, vem da mas sua criatividade. a Uma gente mesa aposta que você vai leva fazer. para esse lado muito uau, entendeu? Então, eu preciso, É, obrigada, eu preciso fazer uma decoração linda, eu preciso estar extremamente é, maquiada, eu preciso saber combinar cores. A gente leva muita criatividade para o lado da arte, eu acho. isso, E isso. não é sobre isso, Não é só sobre isso. não é. Então, eu acho que você podia vir trazendo essa elevação de consciência, porque eu só tive essa consciência fazendo essa mentoria que eu Mas caí por acaso. na última edição que eu fiz do meu workshop, eu dei um laboratório de criatividade. Lá tinham meninas que
eram criadoras de conteúdo, mas tinham mulheres que eram CLT e que não se via ali criando. Aí a Dailos apoiou, né, o evento, então eu dei maquiagem, esmalte e tal. E aí eu dei para elas os produtos para elas criarem fotos, vídeos, enfim, o que elas achavam que tinha a ver ali. Nossa, saíram fotos incríveis. Tinha uma menina, tinham três mulheres, né? O grupo delas de três. As três eram assim, CLT. Elas fizeram uma foto, tipo, que elas riscavam com um batom, tipo assim, a que era mais branca, riscou com um batom bem marrom que passava pro corpo, iam ligando uma a outra porque elas queriam falar sobre a união, sabe? Da gente estar sempre junto, de uma, né? Tipo, segura uma mão da outra, essa coisa. E, tipo, eu falei, gente, olha o que vocês fizeram. Tipo, foi a foto mais bonita. Elas fizeram mais bonito do que as meninas que eram criadoras de conteúdo, sabe? Ficou incrível, eu amo. Eu acho que você tem que ir para esse lado, né? E de falar que todas as mulheres têm. A gente é o que a gente precisa é ativar. Eu, por Sim, exemplo, eu crio coisa o tempo todo. Vocês viram a minha roupa do movimento Protagonistas Milionários, né? Que foi eu que fiz. sim. Então, tipo assim, eu cheguei num lugar que agora eu vou trocar essa ideia com a Carol, mas, tipo, meu, eu não consigo achar alguém que lê o que que eu quero vestir, o que que É. eu quero, qual é a imagem que eu quero passar. Tá, vou eu mesma começar a fazer esse rolê. Meu, eu É. quero isso e eu quero que as pessoas, quando me vejam, ela tenham essa tal sensação. E Uhum. aí, beleza, desenhei e aí eu achei alguém para executar, né? Que aí eu não preciso ir Que as lá, lojas sentar, ainda aprender a têm costurar, não é sobre uma isso. limita, as lojas, tipo assim, quando você vai comprar uma roupa plus size, eles ainda são limitados em ver a gente com certa roupa, né? E tipo assim, nossa cabeça, pô, tá explodindo. Eu quero usar igual eu visto a Rita, minha irmã. Ela foi para semanas de Uhum. moda de Milão, Nova York, Paris. Tudo eu que fui lá, montei o look, porque ela mesma às vezes tem essa dificuldade. Uma que ela é muito grande, ela é muito alta, ela é tudo grande, né? Então, eu consigo ter, sabe, essa visão de pegar, de mandar fazer uma roupa, que aí ela vai arrasar, que às vezes ela não tá se vendo ali daquela maneira. Porque quando os outros stylists, eles vestem ela para uma campanha, para uma coisa, é sempre uma coisa que não Não, tem a ver com o com que a ela é. personalidade dela. Isso, com a persona dela ali, de mulher poderosa e tudo. Então fica sempre algo muito senhorio, sabe? Assim, fechado, uma coisa mais velha. E ela é jovem, entendeu? Ela tem 30 anos. Então, precisa, né, trazer essa jovialidade, a sensualidade que não tem na maioria das roupas também, né, o feminino, igual você falou da busca, a Day até colocou, eu preciso do masculino, a minha família, a gente tem que, a nossa taróloga, né, ela sempre falava, vocês precisam lembrar que são mulheres, aí vocês vão ter o homem, que enquanto vocês serem só o homem, tipo assim, eu resolvo, eu Não sou dá. provedor, eu faço. Não, e aí eles se acomodam de É. uma coisa que, tipo assim, você pensa, na nossa cabeça tá, ele é homem, ele deveria resolver isso aqui. Mas só que a Mas gente eu não também não tem. vou falar que eu não tenho paciência, então eu vou lá e Isso, faço. A isso, gente igual não dá você falou ontem. espaço. Carol, como que você vai dar espaço para o cara assumir? A gente não dá espaço, então ele não consegue É. assumir. Não. Não tá nem espaço. Deixa eu falar uma coisa da criatividade que eu acho que você pode trazer. A maioria das mulheres cozinham. E para você cozinhar, você tem que ter criatividade, porque você abre a geladeira e fala assim, ih? Então traz quando eu falar, ai, não tenho criatividade, trazer o Hum, básico, fala assim, tá, mas você não cozinha? Quando você vai no arrumar a dia a tua dia. cama, você não olha ver se o jogo de lençol tá ornando, tá combinando? Você não coloca uma fronha vermelha com uma amarela, né? Então Hum, trazer o do básico, que eu acho que a cozinha é um exemplo muito clássico para a mulher, que ela abre a geladeira e tem que ver o que que vamos fazer. é, E ela usa a criatividade para. Aqui em casa a gente refaz a comida várias vezes, incrementa o negócio, coloca outro para mudar o gosto. sim. Não existe comida feita todas as refeições fresquinha.
Daí E daí precisa. só uma criatividade. Ó, até anotei. Tô Ai, aqui, gente, é, desculpa, eu tô me Luana. arrumando aqui porque a coluna tá doendo, aí eu fui buscar umas almofadas para pôr. Eu tô com formigamento hoje Ah, meu Deus, qualquer coisa na vai para perna, mas tô me leva no. ajeitando. Bom, gente, a Dai precisa de energia masculina. Vamos doar um pouco para ela. Nossa, a gente tem aqui Eu um preciso, gente, eu caminhão. sou muito. Ai, Ai, que gostoso. Como deve ser isso, né? Ainda não descobri. Eu Como não deve ser sei. essa sensação de ser bem mulherzinha? Deve ser eu incrível. sou. É, E é aí? bonito de ver. É bonito de ver. Ah, mas É eu bonito, gosto. né? É admirável, é É admirável. bonito de ver. Não, mas eu acho que tem que ter equilíbrio. Para mim é intencional. Eu tenho que ser muito intencional. Não é nato. Eu É. ficar com esse lugarzinho assim, tipo, ó, recebi um cafezinho agora, que delícia. E tá uma Oh, delícia mesmo. sim. Então, tipo, é muito difícil. Tem que ficar, não, intencional. Agora eu quero ficar aqui, você cuidar. Eu queria que abrisse a porta do Ó, carro para Luana mim. aprendendo. É, mas enfim, isso são o quê? As crenças. É o que a É. gente viu, é o que a gente ouviu. O meu avô, a minha avó era igual a Dai, mas a minha avó, eu acho que ela era equilibrada, mas a minha avó não trabalhou fora, por isso que eu falo das referências. Então, o meu avô, ele era muito fofo. E eu sempre falo, tipo, ele era um homem muito à frente do tempo dele, ele era muito fofo. E ele dava as coisas para ela, dinheiro, e vai comprar roupa, e vai no salão, vai ficar Ele bonito. foi o último, né? É, e Nunca aí mais fizeram outro igual. ele ia no mercado, ele que ia com ela no mercado, óbvio, né? Porque ela não dirigia, então ele levava, ele empurrava o carrinho, ele, né, decidia as coisas. Então, assim, era esse, e ela conseguia transitar nesses dois lugares. O meu avô morreu com 96 anos, os dois dançando na sala, sabe? Então, eles tinham esse negocinho com 100 anos, chameguinho do outro, mas eles conseguiam ficar cada um no seu lugar. Eu acho que é a nossa revolução, né, capitalista da mulher e trabalhar, e a gente não soube ainda equilibrar. A minha mãe é essa pessoa que dá conta de tudo até hoje. A gente fala para ela: ô, para, senta, né? E aí também acho que durante muito tempo ela não deu espaço para o meu pai, apesar do meu pai assim, sempre fazer dinheiro. Não é sobre o prover com dinheiro, é o prover das ações mesmo, né? De não dar espaço para deixar resolver, de querer controlar tudo. Por exemplo, a minha mãe não dirige. Quando ela entra no carro, ela fala: esse carro tem gasolina? Sabe? Tipo, você já colocou água no carro? Ela não dirige. Ele é o motorista, ele que anda com o carro, deixa ele cuidar do carro. Né? Aqui, por exemplo, eu já não levo mais meu carro para lavar, eu abasteço. Mas se tá lá, quem leva o carro para lavar é o Dudu, ele que marca a revisão, ele que vai na revisão, ele que vê a. Meu, não quero, é muita coisa para mim. Mas já não fui isso. E aí tomei vários golpes em imposto, porque os caras falavam, ah, ó, seu carro precisa de um tal, de um aditivo, não sei o que lá, 80 pontos, um negocinho. Aí ele só via na porta do cara e falou, meu, O pra Messi que nunca mais deixou eu fazer essas coisas. Meu, cara, enfia umas coisas em você, põe, eu não. Eu não faço Eu já nada, eu aprendi a não fazer. abasteço, eu não Também. arrumo, eu não encho pneu, Não, isso nada, eu Ai, aprendi a nada. fazer. Ju. Quando eu namorava, eu mandava o Patinho fazer. Eu mando funcionário. Eu chego lá e falo assim: ó, leva meu carro no posto e veja isso, isso, isso. Daí uma amiga minha falou assim: você sabe que você não pode pedir pro funcionário. Eu falei assim: eu posso, eu tô pagando e tá no horário de trabalho. Eu peço mesmo. Aí, Na Mas prática, assim, não A gente, pode. Jana vai dar uma mentoria de como ser mulherzinha. eu olha aí. sempre fui muito mimada pela minha mãe, porque tive ela sozinha desde pequena e assim, são duas filhas que ela tem e são totalmente diferentes. A minha irmã é totalmente Bem mais provedora velha, do lar, né? A Andréia é 10 mais anos velha que mais velha. você. É. Só que ela é provedora, tem essa energia, tal. E minha mãe não, comigo era assim: "Ai, não, porque daí ele não vai fazer isso".
Por que não? Porque ela é fraquinha, porque ela é magrinha. E a Dai é assim, ó. É, e eu lá, bem assim. E aí Deixa eu depois, na vida adulta, hoje em dia, casado, o Verso faz tudo para mim, eu vou fazer A o gente quê? aqui já é tudo ao contrário, até mais a minha irmã do que eu, né? Por ela ser muito grande e tal. E uma vez ela fez até um story. Uma que tem assim, que a mulher negra, ela é guerreira, ela é forte, ela aguenta tudo. Uma vez ela foi depilar com cera, eu não me atrevo, né? Porque eu não vou também pagar, não, tá sentindo jamais. dor. Aí ela foi e falou, ela foi falar assim pra mulher, ai, tá doendo. Ela, ai, para. Fala que mulher morena nem dói quando Uma tira. Olha, negona desse e tamanho. ainda fala mulher morena, né? Mulher morena fala que a pele aguenta muito mais, ou seja, né, amor? Apanhou de chicote, então, o que que é uma É, depilação? Só faltou falar isso. e ao Juro, a gente contrário, saiu né? Que é muito mais indignado. sensível. Exatamente. Muitas coisas para aprender. Dai, workshop de alinhamento de energia feminina para mulheres. Eu já tenho um Aí, monte de amor. gente aqui. Nossa, você vai ter muita gente. O vinho com a Aliás, elas nem beleza, sabem, amor. né? Tem É, Eu muita tenho, mulher que não tem essa consciência, na verdade, né? é a Eu maioria. só, eu só entendi isso depois de muito. mas às vezes eu acho Ela, que pode me atrapalhar isso também, a minha evolução. Porque às vezes eu tô aqui na zona de conforto e eu quero sair disso, né? De ir para cima mesmo, fazer, tem que porque eu ter o tenho os equilíbrio, né? projetos. Eu acho que tem que ter o Mas equilíbrio, eu acho. assim, Precisa das você vai duas ter. energias, na Alguém verdade. aqui vai ser sua mentora. Então, assim, quem for a mentora da Dai já põe coisas masculinas para ela. Então, assim, é sair da zona de conforto. Então, quando a gente empreende aqui, assim, de verdade, eu acho que quando você estava com o salão aberto, você estava mais na energia masculina. Porque você tinha que vir, tinha que abrir, tinha que limpar, tinha Hum, funcionário, tinha que pagar aluguel, tinha que fazer compra, Isso. né? sim. Então, mas não é necessário assim ter esse espaço físico. Mas não, eu quero fazer disso daqui o resultado da minha vida, que é o que você quer agora. Então eu vou fazer dar certo. Então o que que eu tenho que fazer todos os dias? Criar essa rotina. E aí vai. Esses dias eu fiz um stories, até preciso continuar, que eu ia fazer um planejamento, né? E aí o planejamento, ele é total energia masculina. Então, eu já acordei aqui no clima, vou pegar os meus post-its coloridos e tal. Eu já imaginei tudo que eu ia fazer. O Dudu não trabalha aqui no escritório, é muito raro ele ficar aqui no escritório. O Léo que fica aqui mais comigo, porque ele fala que eu falo muito, né? Aí eu atendo, mesmo de fone, eu falo muito, e eu falo sozinha. Aí ele fala: Meu, não dá para ficar com você. Que eu tô falando sozinha, aí ele responde. Aí eu falo: O que foi? Ele fala: Você falou? Eu falo: Mas não falei com você, tô falando sozinha. Então ele não fica muito aqui. E aí eu peguei e resolvi fazer planejamento e ele, pá, colocou o computador dele aqui, e sentou aqui na mesa dele. E aí eu falei assim, pronto, equilibramos a energia. Ele é só a presença dele aqui e eu fazendo planejamento. E aí fiquei bem tranquila, as coisas fluíram e eu peguei e falei para ele, coloca uma música, porque para eu não atrapalhar ele, falei, coloca uma música aí. Ele, que música? Eu falei, a música que você quiser. Né? Então, é isso, mas o que que é? Mulher vai fazer planejamento, a gente já pega o cabelo, já torce um rabo, é automático. Então, também precisa, eu vou fazer um planejamento, vou fazer uma maquiagem, colocar um salto, você vai ficar na energia feminina, claramente. Mas, enfim, eu gosto muito desse assunto e é importante a gente sempre trazer. Mas fica aí, Dai, as ideias, Já tá? anotei, já. Né? Muitas estão saindo. Gente, importante que a gente já falou ontem, perguntas abertas e perguntas fechadas, né? Então, vocês precisam aprender a fazer boas perguntas. A pergunta aberta, ela vai trazer mais conteúdo na resposta. Quando você pergunta aberto, né? A pessoa vai te trazer mais dados ali para você utilizar para continuar o processo. É, e quando você faz a pergunta fechada, ela vai falar sim ou não, talvez, o ano que vem, né? Então,
É sempre melhor fazer a pergunta aberta, mas a gente vai aprendendo. Tem gente que é mais monossilábico, então você começa com a pergunta fechada e aí você vai começando a fazer perguntas mais abertas. Igual eu falei para Carol, fiz aqui uma pergunta para Carol fechada. Carol, você, com seu valor de criatividade, você acha que vai ser simples? Ela respondeu não. É uma pergunta fechada, embora tenha sido uma pergunta ali um pouco maior. E aí depois eu fiz uma pergunta aberta. Mas por quê? Se é o seu valor, se você já nasceu assim, e aí ela falou. Porque eu nasci assim, mas as minhas clientes não têm a consciência sobre o que é criatividade. E aí a gente está aqui já, sei lá, 10, 15 minutos falando sobre esse assunto. Então, essa é a diferença da pergunta aberta e da pergunta fechada. E aí, quando a gente aprende o jogo das perguntas, né, elas viram essas perguntas que são mais poderosas. Então, como fazer perguntas poderosas? É o como. O como sempre vai trazer perguntas poderosas. O que sempre vai trazer perguntas poderosas. Porque sempre vai trazer perguntas poderosas. É como se fosse lá o círculo dourado do Simon Sinek, né? Então, o que, por quê e como, né? Então, como que você vai fazer isso? Carol, como que você vai fazer para convencer as mulheres que todas são criativas? Eu dei alguns exemplos aqui. Quando que você vai fazer isso? Ju, estou fazendo já, mas já vou trazer isso melhor nos meus stories, tá? Então, o que que eu quero é que vocês façam agora. Agora vocês vão treinar, fazer perguntas e a gente precisa da resposta clara com uma única palavra. Então, vocês fizeram as metas e aí agora vocês vão ensinar o seu cliente a fazer meta com 7 palavras. E aí vocês vão fazendo perguntas poderosas até que fique uma resposta só. E aí, qual que é o exemplo aqui? A meta com 7 palavras da Marina. Quero dobrar meus rendimentos em 6 meses. E aí, a Thaís, que é aqui a mentora da Marina, pergunta: tá, o que que você vai fazer para aumentar? E aí a Marina tem que responder só com 5 palavras. Vou iniciar um trabalho extra. A pergunta com 4 palavras, que é o como. Como que você vai fazer isso? Responde com 3 palavras. Vendendo cursos online. E aí vem quando? Quando você começa. E aí a resposta final. Começo hoje, começo amanhã, janeiro, tá? Então vocês vão para a salinha e aí o que que a gente vai fazer? Dai vai fazer com a Thaís. A Dai vai ser mentora da Thaís. E a Thaís vai ser mentora da Carol. E a Carol vai ser mentora da Dai. Todo mundo vai para esse lugar de ser mentora agora na salinha. Beleza? Dai com Thaís, Thaís com Carol, Carol com Dai. Então, vocês vão fazer, olha a página 125, pega de exemplo, e aí vocês vão fazer as perguntas poderosas, tá? 30 minutos, vai ser 10 minutos para cada. Vocês querem que eu aviso, tipo, 10 minutos troca? A Thaís tá aí? Tá. Ah, sumiu, Thaís sumiu aqui de novo. Quero Qual que é essa? sim, Ju, porque daí ninguém se perde no. Beleza. Então, de 10 em 10 minutos, eu dou um aviso para vocês. Vocês entenderam? Vão pegar a meta que vocês já têm, transformar numa meta de 7 palavras. Só. A mentora vem e faz uma pergunta com 6 palavras. A mentorada responde com 5 palavras. Lembrando que a mentora precisa usar o que, como e quando, certo? Vocês vão usar aqui o exemplo direitinho. Fechou? Dúvidas?
Pode ter menos de 7 ou não, tem que ser sempre 7. Tem que ser sempre 7. Pergunta com 7, responde com 6. Pergunta com 5, responde com 4. Pergunta com 3, responde. A última resposta tem que ser com 1, Tá. tá? Uhum. Então, beleza. Vou separar vocês. Cadê aqui no breakout? Até já. Daqui 10 minutos eu aviso para vocês trocarem. Deixa eu ver que horas. Olha essas mentoras, mentoradas. Como foi? Adorei. Foi bem bacana visualizar. Eu Uhum. viajei. Carol se entrega fácil. Isso é bom. Super. A Carol já estava aqui sorrindo já. Tava rindo, que eu me vi. A Carol vai ficar com o sorriso dela, contagiou todo mundo. Ah, que bom. Quem conduziu a Carol? Thaís. Tá, isso. Tá. E aí, como foi, Thaís, a aplicação? Eu acho, o resultado final foi bem legal, mas eu senti que eu tive que fazer muitas perguntas, porque estava muito genérico. Então, eu anotei, ó. Organizar, ser protagonista, posicionar, eh, estruturar. Tinha muita coisa no genérico. Eu vou estruturar, eu vou me posicionar, mas nenhuma ação concreta. Então, eu fui trazendo, tá, mas o que é organizar? Organizar como? Organizar o quê? Até que a gente chegou que ela quer se posicionar como papel principal. Ela quer sair de coadjuvante e quer ser o papel principal da marca dela, né? Especialista. Tudo dela. Mas eu tive que fazer muitas perguntas para chegar no foco. Tava assim, tudo muito no mundo das ideias. Uhum. Mas Não, foi mas bem aí é legal. E eu gostei do. Eu fiz um término com ela, falei assim: então, como você vai se sentir? Eu gosto muito da imaginação, como você vai se sentir no final do dia? Como que tá o teu sorriso? Qual que é o sentimento? Então, assim, mesmo exausta, com dor no pé, o sorriso dela era iluminado. Então, foi muito bacana que eu consegui sair do genérico e entrar no. específico. É o ser dona da vida dela, é estar no lugar dela, assumir o papel. Tá, beleza. Conseguiu fazer o cronograma com dias. Não. Então, vocês terminaram sem terminar. Porque a Eu gente não, falei. nenhuma das três fez isso. A gente Eu não marquei pegou. os dias aqui Mas, gente, vocês tinham que ter perguntado eu com falei. quantos dias, não Não, a era? gente perguntou quantos dias antes. Aí a Foi isso Thaís que eu falou 30 falei, mas a dias. gente não vai colocar os dias. Vocês falaram, não, agora não. Não, era na visualização. Eu falei, por exemplo, falei, quanto tempo antes você falou com o patrocinador? 25 dias antes. Quanto tempo antes você convidou os palestrantes? Porque isso aqui é o plano de ação. Vocês fizeram a engenharia reversa. Ou seja, eu cheguei no dia da realização, mas eu tive um caminho de 1º de novembro até, sei lá, 15 de janeiro. O que que eu fiz em cada dia? Vocês tinham que ter traçado essa meta do plano de ação. E se vocês lerem aqui, ó, estava escrito, olha aqui, ó, quanto tempo antes de comprar o apartamento que a gerente baixou o dinheiro para a conta corrente? 9 dias. Esse dinheiro veio da onde? Da venda do carro. Quanto tempo antes de baixar a aplicação para a conta corrente? 14 dias antes. Isso te trouxe felicidade? Sim. O que você precisou fazer até aqui? Ah, tô vendo meu apartamento com o noivo. Quanto tempo antes de negociar a venda do carro? Foi um passo antes. 2 meses antes. Tudo aqui tem tempo. Quanto tempo antes de ver o apartamento com a noiva você verificou as finanças? 15 dias antes. 5 meses antes. Tudo aqui tem tempo. Se não tem tempo, como eu vou saber que dia foi feito? Olhem, ainda a Carol perguntou. Nós vamos até a página 130. O que que era para vocês terem colocado aqui? O que era importante? Os dias e se o valor estava sendo respeitado. Ó, quando eu fui perguntando para a Dai, é, eu fui ali conduzindo ela,
Aí eu perguntei para ela o que que ela fez, né, para chegar nesses 2 meses. Eu perguntei o que ela fez e quanto tempo ela levou para criar, para chegar nesse dia tão esperado da mentoria dela, com a sala cheia, com mulheres ali preparadas. A ação foi, ela gerou conteúdo para criar conexão na rede social dela, e o tempo que ela fez isso foram 2 meses. Aí eu perguntei quais as ações, assim, porque ela falou que ela estava feliz, porque o valor dela é realização e comprometimento. Eu falei se ela fosse escolher um valor, qual que ela escolheria? Ela falou comprometimento. Ali eu entendi que ela tem que se comprometer para realizar, né? Uhum. Aí as tarefas dela, ela falou que comunicou muito na rede social, ela mostrou trechos do curso, ela falou que vai ter, que o curso é também uma questão de autocuidado, é falar sobre momentos de leveza, né, de empoderamento da mulher. E aí eu falei, quantos dias antes você começou a falar, mostrar trechos desse curso? Ela falou que 30 dias antes. Beleza. É que às Aí vezes foi de uma eu forma falei, geral, né? até chegar nesse. é, aí eu pergunto, é porque eu fiz um rascunho aqui que aí eu falei assim, que ações mais você teve que tomar para esse curso ficar tão bem estruturado e saírem, tipo, alunas tão realizadas aqui, tão surpreendidas. Ela falou que não ficou mais tão engessada, que ela, né, abriu a mente dela. Ela colocou em prática toda a estratégia, tudo que ela já aprendeu para trazer para o curso dela. Então, ela teve mais organização de agenda, e quantas horas ela ia parar ali no dia dela. E E eu falei, faltaram. quanto tempo ele ficou estruturado? Que você falou, meu curso está pronto, e é isso. Ela falou que 30 dias antes da data do curso, ela já tinha ele inteiro estruturado. Que dia que é o curso? Em janeiro. Não, mas que É, dia? Janeiro é o mês. ela não, a gente não falou data. Não, a gente não foi tão específico. É, porque 30 dias antes do quê, né? Hum. Que dia é, ai, seu E eu, curso? amiga, agora. Eu nem É, perguntei pra Thaís. entendeu? A Acho que é melhor a gente mentora. voltar para a sala. A gente não terminou. Não, a mentora é para fazer você se comprometer. Se o seu valor é comprometimento, qual que é a data que você vai lançar? Que você está A comprometido. minha data é 17 de janeiro. Beleza. Colocar essa data atinge o seu valor de comprometimento, Daiane? Sim, beleza. Então, hoje é 17 de janeiro, atendendo o seu valor de comprometimento. Você está lançando, né, ou está iniciando a sua o primeiro encontro da sua mentoria. O que que você fez para chegar até aqui, né? Então, qual foi o último passo antes de você abrir aqui a sala do Zoom para iniciar? Ah, eu precisei colocar todas as mentoradas num grupo de WhatsApp para receberem o link da aula. Quantos dias antes de começar a mentoria você abriu esse grupo? 5 dias antes. Aí é bem específico. É bem específico, porque isso aqui é o plano de ação. Porque, Ai, ó, a por gente não exemplo, o da teve o plano de Thaís, que ação. é É um gerar plano de ação. Eu falei para vocês, é um plano de ação. Como que a gente vai ter plano sem a ação e sem a data? Sem um caminho, né? Entendeu? Ah, eu gerei conteúdo. Quanto tempo? 2 meses. Beleza. Ela pode ir para a praia e postar uma foto no Réveillon tomando vinho que ela está gerando conteúdo. Não é sobre isso. Ai, É eu o fiz. fato Conteúdo. que ela falou ali, que eu Então, perguntei, quantos dias ela ficou mostrando os trechos do curso,
falando outras estratégias. Esse que foi Então, 30 assim, dias. você perguntou o período, são É, coisas diferentes. O período, por 30 dias, ela gerou desejo, ela mostrou a plataforma, o curso, a arte. Vocês falaram sobre período, vocês não falaram sobre datas. E a gente precisaria olhar datas. Depois vocês olhem aqui o exemplo Então, direitinho. O que o outro tá acontece? certo. Hoje, por Perguntei exemplo, em quanto tempo estava estruturado o seu curso, pronto para acontecer. Ela falou 30 dias antes da data. beleza, 30 dias. Então, vamos colocar aqui, 15 de janeiro vai ser o lançamento. Então, 15 de dezembro está Hum. estruturado. Tá bom. Dai, então, e o que que você fez para estruturar isso? 15 de dezembro já está na plataforma, tá bonito, você vai começar a mostrar para gerar desejo. O que que você fez até 15 de dezembro? Ah, eu criei o flyer o criativo da oferta. Com quanto tempo antes de 15 de dezembro? 10 dias. Ah, eu gravei a aula de boas-vindas para subir para a plataforma. Quantos dias antes? 10 dias. Ah, eu decidi a plataforma que eu vou hospedar o curso. Quanto tempo antes do dia 15 de dezembro? 15 dias. Então, o que a gente pega? Dia 1º de dezembro, ela decidiu a plataforma. Dia 5 de dezembro, ela gravou a aula de boas-vindas e subiu para a plataforma. A gente E precisa fez fazer. também o flyer da oferta, né? Então, é esse plano de ação. Você joga a pessoa para o futuro para saber o que que ela fez. Então, por exemplo, a gente começou a FMA com vocês no dia 16 de outubro. Não, no dia 7, né? A gente montou esse grupo, só estava faltando vocês. Mas esse grupo, ele está montado desde 20 de setembro, ou sei lá, 18 de setembro. Né? Então, o que que a gente faz para lançar essa mentoria? A gente faz o material de apresentação, a gente cria o produto na plataforma, a gente faz a apostila, faz o design, entendeu? Quanto tempo antes para vocês entrarem, matricular e ter acesso a tudo? Vocês precisariam ter ido nesse lugar, aqui estava especificado. Vocês ainda ficaram no campo mais flutuante, digamos assim. Então, não ter isso não atende o valor de comprometimento da Daiane. A Dai ainda sai daqui perdida, sem a certeza do que ela está fazendo, porque simplesmente não é sobre o que ela está fazendo, é sobre o valor dela não está sendo atendido, porque ela precisa, quando ela fala que o meu valor é comprometimento, ela precisa de coisas que vão fazer ela se comprometer com essa realização. Então, tinha que fazer Eu esse quero passo. meu plano de ação. tomamos na tarraqueta. Gente, eu levei a Thaís para viagem rica na Europa, Eu fazendo os até ri, conteúdos sem dela, data nenhuma, Thaís. A gente trabalhou só a visualização a da concretização, não visualização, teve nada de ação, a gente só ficou ali e viajando na concretização. viajei. E E a aí, Dai foi a primeira, ela fez, eu segui o mesmo, a Todo gente foi mundo foi no mesmo seguindo, bonde. Aí eu que errei, gente, perdão. não errou não, a gente aprendeu uma não, maneira de não fazer. não, e outra coisa, tinha o exemplo aqui, né? Tudo tá. Ó, vocês acharam aqui? A Quanto Dai ainda falou assim, ó, eu li aqui, achei que não faz sentido, eu fiz, eu fiz o que eu senti. Eu fiz o que Não, e veio do meu eu coração. falei, gente, e as datas, hein? A gente não colocou aqui os Não, a dias. Carol foi racional aí, Aí gente. elas, não, não é agora, é a A segunda Dai sentiu, eu etapa. senti com ela. Porque, ó, olha só, eu tô aqui na página 129. O que que você precisou fazer e dê um passo para trás? O que você precisou fazer quando ela chegou no valor das finanças do apartamento? E verificou que você recebeu lá, não sei quanto, 26º salário, porque a gente está falando de 2 anos, né? O que que você está fazendo que te traz felicidade?
estou recebendo, ela nomeou a restituição de imposto de renda como um 26º salário. Olha a ressignificação que a Marina, nossa mentorada da apostila, fez. Então, ela tem o desconto do imposto de renda do salário dela. Quando ela recebe a restituição do imposto de renda, Eu que não seria entendi. um dinheiro extra, ela nomeia como salário também. Então, esse dinheiro vai também para a compra do apartamento. Quanto tempo antes que você Toda minha recebeu a boca. restituição do imposto de renda? Eu não sou já da Meses parede. antes. Receber o imposto de renda te traz felicidade, que é o valor dela. Sim, traz. E aí, dê mais um passo para trás. O que levou você a receber a restituição de imposto de renda? O que você está fazendo ali? Ah, eu apliquei dinheiro da venda de férias. Quanto tempo antes do IR? 4 meses. Sempre é dando. Vocês deram passos para trás? Um só, Só. Thaís, viu? Né? Então, a Thaís está onde? A Thaís está em 1º de janeiro, pegando no aeroporto de Paris, voltando para o Brasil. Beleza. Então, o que que ela fez? Ela fez um ensaio em Paris, ela gravou criativo em Paris, ela só mostrou a viagem, foi blogueira, ela criou um grupo de WhatsApp para jogar essas pessoas que estão acompanhando ela, para ela poder fazer a oferta da mentoria. O que que ela fez lá? O que você fez lá, Só Thaís? tomei champanhe e tirei foto. Tô luxando, filha, na sala VIP. Tudo bem, Ixi, mas pode fazer isso, que é super conversivo, e colocar um link de um grupo de WhatsApp para ela poder captar essas pessoas que também querem luxar em Paris, depois de ter a vida estruturada na mentoria dela. Não tem problema. Isso não é um caso. Ficar na sala VIP tomando champanhe. Mas, para virar autoridade, o que que você fez? Né? Então, assim, tô ali na sala VIP tomando. Eu falei que isso é estratégia de pontos, de milhas, que quem tem um cartão X pode ter acesso. Ou eu realmente só tomei champanhe na sala VIP, entendeu? Quanto tempo, que dia que você estava na sala VIP? 1º de janeiro. Quanto tempo antes de, entendeu? É o plano de ação. E aí a gente vai sair para almoçar, e aí vocês não estão com o plano de ação. É, tô triste. Eu preciso muito do meu plano de ação. E Entendeu? agora? Não dá para então, fazer um acordado sem. Não, dá. Mas o que que acontece, gente? O racional, ele bloqueia. É, Isso é Hum. uma coisa que vocês vão perceber. Então, quando a gente sente que tá na sala VIP tomando champanhe em Paris, olha, eu senti a minha boca encher de água agora. Nem sou eu que vou ficar em Paris na sala VIP, é a Thaís. Ou seja, se ela fizer isso, claramente ela vai gerar desejo em mim de querer fazer. Porque eu pega aquela senti, bolsa ali. eu senti, então, entendeu? aí a gente tem que preencher esse quadro aqui. Não, esse quadro é a segunda parte. Lembra que eu falei que o plano de ação é feito em 2 sessões? Uhum. Então, essa é a primeira, seria a primeira sessão, e aí a gente vem para o quadro. Então, tudo o que vocês falaram, depois vocês colocam num quadro, que é esse aqui, né? Então, você, mentora, pega o que ela falou e transfere para o quadro na próxima sessão. E aí vocês vão criar, então, beleza. Verifiquei as finanças junto com o noivo, 15 dias antes. 15 dias antes da que dia? 25 de dezembro. 25 de dezembro é Natal. Eu não vou verificar finanças. Aí vocês vão alinhando. O próximo Hum, passo é alinhar as datas. Por exemplo, a eu DAE. tenho a data certa que vai realizar, que é 31 de janeiro e 1 de fevereiro. Beleza. Mas, E o é, antes? Vai ter Agora eu que quero ver mais saber pra o meu. frente. exato. E aí, por exemplo,
31 de janeiro. E aí, beleza. Carol, você fez a planilha de custos do evento, nananã. Fiz. Quanto Hum, tempo antes? 30 dias. Que dia é 30 dias antes de 31 de janeiro? Dia 31 1º de de janeiro. dezembro. Você não está fazendo planilha de custo dia 1º de janeiro. Aí, nesse processo que vocês estão racionais, que a sua mentora vai falar, então, mas 1º de janeiro é Réveillon. Você não vai fazer isso no Réveillon. É, Que dia que você pode fazer? Aí vai falar assim, eu volto a trabalhar efetivamente dia 4 de janeiro. E aí é, vocês colocam lá, 4 de janeiro, planilha de custos, entendeu? Então, Uhum. vocês têm essa parte que é para o que eu preciso fazer, e a segunda parte dessa ferramenta é vocês alinharem as datas racionalmente, sempre atingindo o valor de cada uma. Então, por exemplo, nessa sessão, além de vocês não terem a data, no caso da Thay, por exemplo, não atingiu o valor de comprometimento dela. No caso da Thaís, ela voltou feliz e com fome, mas eu não sei se atingiu o valor de realização dela, porque não tem, ela não voltou nem com 5 mulheres num grupinho interessada nessa mentoria, por quê? Porque ela não criou o grupo. Uhum. Entendeu? Não é sobre a mentoria está gravada, no caso dela. Ela trabalhou a autoridade para gerar desejo. Mas o que que ela precisa fazer? Ela precisa Não captar adianta essa. gerar autoridade e não ter o contato dessas pessoas, não ter um Exatamente. movimento efetivo. Entendeu? Porque eu só vou entrar em contato no A1 em janeiro, mas eu, durante esse tempo todo, eu tenho que colocar elas em algum lugar. Eu preciso pegar esse link em Exatamente. algum lugar. Entendeu? Então não foi feito isso. Não, Então não tem um plano, não. tá? Tem Isso todas as tá, ideias ali. isso tá tudo bem. E aí, o que que acontece? O método dá certo se ele for seguido. E aí é isso. Então, tipo, a gente já vê na prática aqui com vocês de não dar certo. Se vocês cometerem isso com o mentorado ou a mentorada de vocês, vai fazer diferença? Tá, ele não vai ter resultado, é. Beleza. E tá tudo bem, porque você recalcula a rota. Isso é importante dizer porque nós estamos aqui numa formação. Então, a Uhum. Thaís está a mentora da Carol e a Carol sabe do processo. Quando a gente está atendendo a outra pessoa não sabe do processo. Então, ela não sabia que você precisaria ter feito ela colocar datas. Então, Ah, vocês não se desesperem igual vocês estão com cara de desesperada agora. Porque o seu cliente simplesmente não faz, não sabe. Então, você levou ele lá, ele sonhou, ele isso e aquilo. Aí você volta e você vai falar. Então, deixa eu- beleza. Então, agora a gente vai traçar a rota do plano de ação. Já que Criar, você já se sentiu em Paris tomando champanhe, agora vamos tá? racionalizar. A gente precisa ter. Então, gente, isso pode acontecer e vai. Então, vocês podem esquecer alguma coisa ou outra. A pessoa que está do outro lado, ela não sabe que você esqueceu, que você pulou, tá? Então, fiquem tranquilas em relação a isso. Isso, óbvio, já aconteceu comigo, né? Tipo, caramba, meu, tinha que ter pedido para Thaís trazer um copo com água para ela cheirar durante a mentoria. Esqueci. A Thaís não sabe que eu precisava ter pedido um copo para ela, entendeu? E aí, o que que eu posso fazer na hora que eu lembrar? Gente, vamos fazer o seguinte: muito conhecimento, a gente precisa se hidratar, hidratar o cérebro também. Vamos levantar 2 minutinhos, encher a nossa garrafinha, trazer um copo com uma água mais fresca? Pronto. É 2 minutos depois, mas a Thaís está com o copo dela de água aqui, tá? Então, provavelmente isso vai acontecer.
vocês vão passar pelo processo todo. Então, assim, a gente está fazendo aqui dessa forma intensiva para vocês se treinarem como mentoras e passar pelo processo para ter empatia quando vocês tiverem um mentorado ou uma mentorada. Então, tá tudo certo. Mas é importante seguir. Eu tô vendo, tipo assim, a cara da Dai. Tô em trabalho de parto. Não, 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 não. Recolhe para dentro, Não porque sabe quantas semanas o nenê não tá, como que ele vai vou nascer. fazer para parir. Fica com essa Eu não sei criança, se eu tô de 29 ou de 32 semanas. né? Então, Não dá é para isso. programar um chá de bebê, porque você não sabe. Olha, Ai, gente, ontem eu vi um vídeo muito engraçado. Isso serve. Eu vou mandar ele para vocês. Eu não sei se eu salvei, mas eu sei que era assim. A mãe, chá revelação. A mãe que estava fazendo chá revelação para os filhos. Dois filhos, e aí ela, então, óbvio, ela leu, ela sabia que ela ia ter um menino, uma menina. E ela já tinha dois meninos. O filhinho pequeno, ele achava que o chá revelação ele é feito só se sai fumaça. Aí ela fez, sabe aquela dinâmica que vem dos olhos e pega uma tinta, todo mundo de branco, e aí pinta, quando tira a venda, tá lá a cor, se é azul ou se é rosa. E aí eles fizeram isso, e a mãe comprou a camiseta dos meninos, ficou rosa, e a mãe comprou a fumaça azul. E aí, quando desvendava os meninos, eles olhavam, eles estavam pintados de rosa, quando o pai soltou a fumaça era azul. Os moleques falaram. Oxe, Aí o pai olha para mãe e fala: Caramba, não é menina, por que essa fumaça tá azul? Meu, é muito. Literalmente reflete aqui vocês, ou seja, deu tudo errado. Teve uma hora que a grávida falou: Meu Deus, deu tudo errado. E o caçula, totalmente atrapalhado, porque para ele, chá revelação só existe se a fumaça sair. Então, como que eu posso estar rosa e a fumaça é azul? E aí a mãe falava, né? É menina, é menina. E ele, tipo, tô perdido, porque a cor é diferente da fumaça. Engraçado, é um vídeo engraçado, mas assim, tá representando muito vocês aqui. meu Acontece. Deus. A falta de. Nossa, a gente usou 1 hora Vocês não usaram 1 hora. Ficou sobrando 20 minutos ainda. para tomar toco. Não, vocês não tomaram porque toco. Foi bom, foi a bom. gente está aprendendo, nós É, estamos no nosso para a gente lugar. ter o outro lado, entendeu? É. Então, como vocês vão passar pelo processo, pois vocês marcam fora para poder ter o plano de ação, porque vocês precisam do plano de ação, certo? Vamos comer então? Vamos. Voltamos às 14h15. E aí quero saber, em uma palavra, como foi, Thaís, a parte da manhã. Eu me senti muito perdida. Foi tudo muito novo. Tá, Então, muita informação eu não digeri ainda, eu ainda estou bem perdida. beleza. Carol, Hoje foi mais intenso. intenso, né? Dai, Hoje foi esclarecedor. Ó. ó, que diferença de uma para outra, Não né? é? Muito legal. E aí, muito bom. Tá, É vamos isso. comer. É Vocês. isso. Às vezes é isso, é o almoço. Não, mas faz parte, porque realmente é muita informação, é É. muita coisa, né? Aprende, já aplica, enfim. Vamos almoçar, 13h13 agora. Voltamos às 14h15, Um mais, outro né, link. mais dissipadas, com a barriguinha cheia. Vai dar tudo certo, tá bom? Tá. Até já. Beijo. Vou Tchau. fechar e aí a gente manda um link novo para a parte da tarde, mesma coisa. Beleza? Tá bom. Bom almoço.